Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o adultério ele deixa marcas. Isso você não pode negar, nem você que está vivendo o repúdio hoje, está buscando pela restauração do seu casamento, nem você, marido, esposa, que hoje está no adultério e está vendo este vídeo, saiba que o adultério deixa marcas para o resto da sua vida. Quando Deus disse para Davi, você adulterou com Batseba, então a espada jamais se apartará da tua família. Foi um sinal de Deus dizendo, você vai se lembrar todos os dias do pecado que você cometeu. Você nunca mais vai esquecer do pecado que você cometeu. Nunca mais. Ainda que você se arrependa, ainda que você peça perdão, ainda que você cesse com o pecado, ele nunca mais deixará de ser uma lembrança bem vívida nas tuas mentes. Jamais. Então, o adultério, ele traz sim marcas terríveis, marcas terríveis. E nós vamos chegar nas marcas que trazem para você. Mas olha só, Salomão foi uma das pessoas que mais teve problemas com mulheres. Deus sempre orientou, dizendo, olha, não tenho muitas mulheres para si, porque vocês terão seríssimos problemas, sérias dores de cabeça. Mas Salomão não deu ouvidos, muito mais deu ouvidos aos seus desejos, às suas vontades. E é aí que mora o perigo. Porque quando a gente tem possibilidade, a gente acaba se enveredando, a gente acaba dando margem a isso. E a gente não olha para o passado, a gente não observa pessoas que erraram antes de nós, para a gente então evitar aquele caminho que foi trilhado de errado. Não, a gente não faz isso. A gente diz, conosco vai ser diferente. E se eu tenho que me arrepender de algo, vou me arrepender de algo que deu errado, que eu tentei e deu errado. Mas não posso me arrepender de algo que eu nem tentei. A verdade é que é uma grande mentira de Satanás, um engodo de Satanás, para nos dizer, prove, faça, se der errado você se desculpa, se der errado você pede perdão, mas não fique com aquela sensação de que você deveria ao menos ter tentado. E tem certas coisas, queridos, que a Bíblia já deixa claro que vai dar problema, que vai ser complicação, então não precisa nem tentar. E uma dessas coisas é o adultério. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 7, um capítulo inteiro dedicado a uma advertência: não adultere com a mulher estranha, com o homem estranho, não adultere. Se a gente der ouvidos à voz de Deus, a gente evita sérios problemas. Olha o que diz o texto. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Ou seja, os ensinamentos de Deus precisam ser preciosos. A gente precisa guardar, a gente precisa entender. Se a gente entender e obedecer, a gente vai ter vida, a gente vai ter paz. Se desobedecer, vai ter problema. Mas olha só. Verso 3 vai dizer sobre sinal. Amarre-o nos dedos, escreva na tábua do seu coração. Você sabe o que é a expressão amarre no dedo? Você sabe por que você usa aliança? Por causa dessa expressão, por causa deste princípio de amarrar no dedo. As pessoas amarravam fitas no dedo, normalmente fitinhas coloridas, para que ela pudesse se lembrar dos compromissos, se lembrar daquilo que precisava fazer, ou então para não esquecer de algo. E daí, justamente deste princípio, vem a aliança, o símbolo da aliança no dedo. Por que é um símbolo? Simplesmente para você não esquecer que você tem uma aliança com alguém, que você é casado com alguém. E para que outras pessoas também que olhem para você, elas possam saber que você é casado. Então, é deste princípio que vem o símbolo da aliança. É justamente assim. Você é casado. Você tem um compromisso, uma aliança com alguém, mas você vai ser tentado, querido, para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Vai aparecer alguém mais bonito que o seu marido, alguém mais bonita, mais interessante do que a sua esposa. Vai aparecer. Isso é normal, isso é tranquilo, vai aparecer.
No momento que você passa por uma crise, por uma dificuldade no casamento, alguém vai se apresentar mais interessante, alguém vai se apresentar como alguém dando mais valor a você do que o seu marido dá, do que a sua esposa dá, e você vai se encantar. Isso é normal, até aí normal. Só que daí você vai olhar para o seu dedo e vai ver, poxa, eu tenho um compromisso com alguém. Então você vai se lembrar, é para isso que serve a aliança, para você se lembrar que você tem um compromisso. E pera, ainda que me atraia, ainda que seja interessante, eu não posso. Eu já tenho, eu já me aliancei. Eu preciso resolver os meus problemas com o meu marido, com a minha esposa, mas eu não posso criar novos problemas. Para isso que serve a aliança. E vai dizer assim, diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento meu parente, ou seja, tenha proximidade e intimidade com o entendimento. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. O que mantém você afastado da mulher estranha ou do homem estranho? O que deveria manter afastado o teu marido, a tua esposa, dos adúlteros, dos estranhos, para não cometerem adultério? O entendimento da palavra do Senhor. Fizeram isso? Não. Não fizeram. Sabe o que eles fizeram? Olha o que a Bíblia diz. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Primeira coisa que você vai entender é, não tem entendimento e não tem juízo. Sem entendimento não tem como se criar juízo. E quando você não tem juízo, você vai de forma inexperiente. É aquele, puxa, eu preciso tentar, porque se eu não tentar, eu nunca vou saber como é, e aí eu não vou ter, eu vou me arrepender muitas vezes de não ter tentado. É esta a inexperiência. Agora, se o seu marido, a sua esposa tivessem se firmado na palavra de Deus, eles jamais teriam ido pelo caminho dos adúlteros, pelo caminho da mulher lisonjeira, do homem lisonjeiro, jamais teriam ido. E olha só, aqui eu entro um recadinho para você. Hoje você está sofrendo, você está triste, você está amargurado porque o seu marido está longe de você, porque sua esposa está longe. E você quer carinho, você quer atenção, e os seus desejos gritam. E aí é onde você precisa prestar atenção. Tá firme na palavra do Senhor, porque se não tiver firme, se você não chamar a sabedoria de sua irmã e o entendimento de seu parente, querido, você pode ter certeza que você vai para o caminho dos estranhos, vai cometer o adultério, assim como seu marido fez, assim como a sua esposa fez, não diferente deles, igualzinho que eles fizeram. Então, preste muita atenção. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Perceba, querido, quando você não tem entendimento, você anda, por mais que não seja um interesse em se prostituir, um interesse em adulterar, mas você anda, você corre o risco, você se coloca em situação de iminente risco, e aí você se torna uma presa fácil para a mulher estranha, para o homem estranho. Teu marido aconteceu exatamente isso. Teu marido, olha só, teu marido estava trabalhando no emprego dele. Tem várias mulheres, mas olha só o que acontece com o teu marido. Teu marido, ele se coloca numa situação onde ele aceita gracejos. Conviver com mulheres é algo normal, cotidiano. A vida é feita assim. Você vai para um emprego, você vai para uma igreja, você vai conviver com mulheres. As mulheres vão conviver com homens. A questão é limites. E a pessoa não vê aonde é que o outro está ultrapassando os limites. Por quê? Porque se alarga as possibilidades. Então, de repente, uma mão no ombro, um afago, que parece inofensivo, mas que vai abrindo espaço para outras coisas, para queimar, para acender a chama ou para colocar mais lenha no fogo que já existe internamente, o fogo dos desejos. E aí vai fazendo com que o adultério vá acontecendo. Por isso que Jesus ele vai dizer, se só olhar já é adultério, porque o caminho já está pronto, querido. O caminho para o adultério ele está pronto.
não pode se remover barreiras. Barreiras precisam ser criadas, limites precisam ser estabelecidos, porque quando você não cria, quando você não dá limites, você possibilita que o mal adentre a sua casa e cause um estrago terrível. E o texto vai continuar dizendo: era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. Ou seja, a mulher é estranha, ela não tem nada a perder. O homem estranho, ele não tem nada a perder, porque a vida dele já está desgraçada. A vida dele já está arruinada. E o que ele quer, o que ela quer? Eles querem uma vítima, uma presa. E quando homens e mulheres não se firmam no entendimento da palavra, não lembram daquilo que possuem, não conseguem lembrar, então elas se tornam presas fáceis. A Bíblia diz aqui no verso 13, ela agarrou o rapaz, beijou, ele disse descaradamente. Olha só, querido. A mulher estranha vai dizer descaradamente para o seu marido: largue a sua esposa. O homem estranho vai dizer descaradamente para sua esposa: largue o seu marido, venha viver comigo, a vida comigo vai ser maravilhosa. Queridos, tem gente tão descarada, mas tão descarada, que chega a dizer: olha, eu quero fazer um filho em você. Eu quero fazer um filho em você. A mulher diz para o marido: eu quero ter um filho com você. E nós vamos criar uma família de forma descarada. Não é velada, não, é descaradamente. Porque eles não têm nada a perder. Olha o que ela diz: tem em casa a carne dos sacrifícios da comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à procura e o encontrei. A mulher estranha quer sacrificar o teu marido. O homem estranho quer sacrificar a tua esposa. Você vai entender a questão do sacrifício. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Aqui eu quero te chamar a atenção para os desejos, para a vontade, para o ímpeto de realizar tudo aquilo que queima, tudo aquilo que arde. Põe para fora. Domínio próprio? Não, você não precisa de domínio próprio. Vamos nos embriagar, vamos passar da linha, vamos passar da conta. Para que se restringir? Para que colocar limites no teu prazer, na tua satisfação? Vamos viver os mais tórridos, mais quentes prazeres, vamos nos deliciar, gozemos as delícias do amor, vamos viver esse amor livre. Preste atenção. A mulher estranha está sacrificando o seu marido quando faz com que ele se deleite nos prazeres, com que ele não coloque intento na palavra do Senhor, quando ele não presta atenção na palavra do Senhor e vai viver as delícias da sua própria natureza carnal. Ele está sendo sacrificado ao Deus chamado Satanás, ao Deus chamado Deus dessa porcariada toda que o mundo está vivendo, ao príncipe deste século, a Bíblia diz. Sua esposa, a mesma coisa está acontecendo com ela. O homem estranho está sacrificando através dessas relações sexuais que eles chamam de prazerosas, mas que na verdade é apenas uma porta de entrada para que eles venham entrar no submundo da potestade, dos principados e se afundar na lama, literalmente se afundar na lama. Continua o texto: pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Uma coisa que a mulher estranha oferece para o seu marido, o homem estranho oferece para o seu marido, é prazer e impunidade.
tenha todo o prazer que você quer ter, tenha toda a satisfação que você quer ter. Não se preocupe, nada será descoberto, nada terá problema, tudo ficará em paz. Tudo ficará em paz. Você tem direito a isso. Faça isso, viva isso. Tenha isso na sua vida, tenha isso no seu currículo. Não morra sem saber este prazer. Não morra com o arrependimento de nunca ter tentado isso. Ela promete satisfação, não só desejos e satisfação sexual, mas a satisfação dos sentimentos também. E dizendo para você, não, você não será culpado de nada, não se preocupe, você ficará impune a tudo isso. Essa é a promessa da mulher estranha para o seu marido, do homem estranho para a sua esposa. Você vai ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema, você vai ficar impune, fique tranquilo. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi. Ai, querido, isso é muito triste. Imediatamente ele a seguiu. Sabe por que ele segue? Sabe por que o teu marido seguiu a mulher estranha? Porque não estava firme na palavra do Senhor. Não basta conhecer. Preciso estar firme. A Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se o seu marido sabia que não poderia adulterar, que isso, se envolver com a mulher estranha, era adultério. Se a sua esposa sabia que se envolver com o homem estranho era adultério, naquele momento onde o prazer falou mais alto, onde a certeza de sair impune falou mais alto, eles simplesmente removeram. Não tinham mais nos seus dedos aquela lembrança de que deveriam seguir a palavra do Senhor. Eles removem. Assim como tiram a aliança para poderem se passar por solteiros, eles tiram aquele entendimento, eles jogam fora aquele entendimento para poder vivenciar os prazeres, porque não tem domínio sobre os seus sentimentos, suas emoções, ou sequer sobre os seus órgãos genitais, ou sequer sobre a sua libido, e vão viver aí os prazeres profanos do adultério. Mas olha só, segue imediatamente como boi levado ao matador. Este é o caminho, querido. O boi ele é levado ao matador, ele é atraído ao matador, sem saber, sem imaginar que o fim dele é a morte. Ele vai ser morto, inevitavelmente vai ser morto. Todos que seguem o caminho do adultério serão mortos. Ou como o servo que vai cair no laço. O servo, sabe o servozinho? Ele anda assim, alheio às maldades. E num determinado momento ele se vê as quatro patinhas dele preso num laço ali. E qual que vai ser o fim dele? Ele vai ser morto, vai ter a sua cabeça estampada em alguma parede de caçador. O fim dele será trágico. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isto lhe custará a vida. Custa a vida. Não é só a vida eterna, não. A vida física aqui também. Queridos, você lembra que no começo a gente falou sobre a fitinha? Você lembra que a gente falou que a aliança vem deste princípio da fitinha para não esquecer, para sempre estar se lembrando? Pois é. Quando a pessoa vai para o pecado, Deus coloca uma marca nessas pessoas, para que elas nunca mais esqueçam dos seus pecados. Você muitas vezes olha para a mulher estranha e você diz, por que o Senhor permitiu que ela engravidasse? Por que o Senhor permitiu que a mulher estranha tivesse um filho? Você olha para sua esposa e diz, Senhor, mas por que o Senhor permitiu que a minha esposa engravidasse do homem estranho? São relacionamentos, são casamentos aí pecaminosos que o Senhor condena, né? Então o filho é um sinal de que o Senhor está aprovando o casamento, aprovando o relacionamento? Não. Há um livro chamado A Letra Escarlate, para deixar marca, para deixar evidente. Deus deixa evidente o pecado do seu marido. Deus deixa evidente o pecado da sua esposa.
ainda que o seu marido, sua esposa venham sim se converter, ainda que eles venham sim abandonar a mulher estranha, o homem estranho, se arrepender dos pecados, ainda que eles venham voltar para você, para a vivência no lar e fazer as coisas tudo certinho a partir de agora, ainda assim Deus vai esfregar na cara deles: você adulterou, você fez errado. Vai ficar evidente, vai ficar uma marca. A criança que nasce dentro deste adultério, a criança que nasce dentro dessa situação pecaminosa, ela não vai ser uma criança maldita que Deus vai fazer com que toda espécie de mal sobrevenha sobre ela. Não, de jeito nenhum. Deus vai cuidar, como cuidou de Ismael, mas sempre tenha em mente que essa criança será um símbolo do adultério, um símbolo do pecado que seu marido cometeu. E não é para que você se lembre, mas é para que o seu marido nunca esqueça. É para que a sua esposa nunca venha se esquecer daquilo que ela fez, do errado que ela praticou, até para um sinal de não voltar mais por este caminho. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Não deixe que o seu coração se volte para o caminho dela. Fala sobre controle. Fala sobre você controlar a você. Não é afastar ela. É você não ir até ela. É você não ir até ele. Isso fala para os maridos que infelizmente não seguiram, né? Não ouviram, não deram atenção a essas palavras e já estão lá, e nós vamos orar para que eles sejam recuperados. Mas serve de conselho para mim e para você hoje. Queridos, nós somos tentados e vamos ser tentados o resto das nossas vidas. Não adianta a gente dizer que não é e que não sofre nenhuma tentação. A tentação, ela é humana, ela vem sobre todos os seres humanos. E você é ser humano, assim como eu sou, e nós enfrentaremos isso. Só que nós temos escape. O escape é o domínio próprio. O escape é o controle. Toda vez que alguém te seduzir com palavras, toda vez que alguém chegar de uma maneira a abrir o seu coração, feche. Você tem controle, não sobre a outra pessoa, mas sobre você. Controle os seus sentimentos. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos da mulher estranha, do homem estranho. Não se deixe. Porque se você deixar, o caminho é do gado que vai ao matadouro. É triste, mas essa é a realidade. Muitos foram as suas vítimas. Os que matou são grande multidão. A casa dela é o caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Este é o recado de Deus para nós. Foi um recado que maridos e esposas não ouviram e estão praticando, e serão marcados para o resto da vida deles com relação àquilo que praticaram. Eu dei o exemplo de um filho, mas as marcas são variadas. Tem pessoas que sofrerão marcas de outras formas, mas todos eles serão marcados, para que nunca mais se esqueçam, para que isso esteja sempre diante deles, sempre. E não entre você também neste caminho. Não seja você mais uma vítima. Ata as palavras do Senhor. Você não pode casar de novo, você não pode se envolver com ninguém. Coloca, pastor, é um peso. Não é um peso. Não é um peso. É uma proteção, para que você não precise ser marcado, para que você não tenha as marcas do adultério, da prostituição, as marcas ocasionadas pelo pecado. Não é um fardo, não é um jugo, não é um peso, é proteção. Deus está te protegendo. Por isso, guarde o teu coração. Ele é frágil, ele é sensível, ele faz coisas erradas, achando que é certo. Não se deixe enganar. Você é capaz de controlar. E você não precisa tentar coisas erradas para saber que elas são erradas. Que Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.